Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Pode sentar. Louvor também pode sentar. Obrigado. Como é bom adorar a Deus. Amém. A paz do Senhor a todos. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16. Amém. Essas quintas-feiras eu estou trazendo as lições do discipulado, aquilo que é fundamento para a nossa fé, amém? Na semana passada a gente falou sobre a importância da palavra de Deus. Hoje estaremos falando sobre salvação e próxima quinta sobre fé. Amém? Romanos capítulo 1, versículo 16, diz assim. Todos abriram? Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Amém. Vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos, curva sua cabeça. Pai Celestial, nós te adoramos e te louvamos, porque tudo é para ti. Tudo vem de ti. Em você vivemos, existimos, nos movemos. É você quem nos dá o fôlego de vida. É o Senhor quem faz com que nos levantemos pela manhã. Sem você não seríamos nada, Pai. Te damos graças pelo sol que você faz nascer sobre os justos e sobre os injustos. Você manda a chuva para os bons e também para os maus, porque você é um Deus maravilhoso. Você é um Deus de oportunidades. Você está sempre soprando no coração do homem a salvação, a vontade de buscar a Deus. E aprove ao Senhor nos revelar o teu Filho. Alguém nos pregou o Evangelho, alguém nos falou do teu amor, alguém nos apresentou Jesus e nós o recebemos como Senhor e Salvador. E hoje podemos ter comunhão contigo. O sangue do teu Filho nos purificou, nos limpou. Hoje podemos entrar em tua presença sem culpa, sem medo. Oh, Pai, que graça maravilhosa. Nós te louvamos, Senhor, pela tão grande salvação, no nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, você concorda comigo que só se salva alguém que está correndo perigo? Amém. Digamos uma casa pegando fogo em um grande incêndio. E aí um vizinho entra naquela casa e salva as crianças que seriam consumidas pelo fogo. Salvação implica resgate. Amém. Salvação implica libertação, preservação. E de que o homem precisava ser salvo? Muitas vezes a gente não compreende o que implica a salvação em Cristo Jesus. Mas essa noite eu queria ver com vocês do que fomos salvos, do que estamos sendo salvos e do que seremos salvos. Amém? Porque não é salvo uma vez, salvo para sempre. Você foi salvo, se você entregou tua vida a Jesus, você está sendo salvo e você será salvo. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? O que significa salvação? A palavra salvação, o Novo Testamento, muitos já sabem, foi escrito no grego. O Velho Testamento, quase sua totalidade em hebraico. A palavra grega usada para salvação é a palavra souzo. Por exemplo, na passagem da mulher do fluxo de sangue, quando ela toca nas orlas das vestes de Jesus, e Jesus diz para ela: filha, a tua fé te curou, ou a tua fé te salvou. A palavra ali é souzo. É a palavra no grego usada para dizer você foi salvo, você foi curado, você foi liberto.
Então, salvação, a palavra na Bíblia usada como salvação, ela tem alguns significados: libertação, segurança, preservação, cura e perfeição. A salvação, ela é uma intervenção de Deus na condição do homem. Nós não seríamos capazes de, por nossa própria conta, pagar o preço pela nossa culpa. Nós não seríamos capazes, por nós mesmos, de sermos salvos. Mas salvos de quê? Da ira de Deus, do juízo de Deus, do julgamento de Deus. Abra comigo lá em Efésios, no capítulo 2. Do que Jesus veio nos salvar, irmãos? Muitos dizem assim, ele veio nos salvar dos nossos pecados. É verdade. Mas os nossos pecados atraíram para nós o juízo de Deus. Atraíram para nós a ira de Deus. Se não tivéssemos sido resgatados dos pecados e das consequências dos pecados, nós seríamos por Deus julgados e iríamos enfrentar a ira de Deus. Amém? E a Bíblia diz, irmãos, que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amém? Deus, ele é bom. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Mas Deus também é o juiz de toda a terra. E ele é justo. E ele estabeleceu leis. E dentre essas leis, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aquele que pecar, este morrerá. Desde o princípio, Deus disse, não coma, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Eu vou usar uma analogia que se aproxima, mas talvez a gente não compreenda. Imagina comigo um juiz, um homem íntegro, um homem justo, um homem correto, um juiz. E esse juiz íntegro, correto, justo, ele tem que julgar de acordo com as leis, de acordo com o Código Civil, a Constituição Federal. Ele tem que seguir aquilo que foi estabelecido ali como lei, como regra. Você está acompanhando? E de repente o filho desse juiz, vou usar um crime bem bárbaro, estupra uma criança e assassina essa criança. E de repente esse juiz, ele está encarregado agora de julgar o seu filho. Ele ama o seu filho. Amém. Ele criou aquele menino. Ele limpou, ele alimentou, mas ele é um juiz. Ele é justo, ele é íntegro e ele tem que ser fiel às suas leis, ou às leis pelas quais ele tem que julgar. Deus, irmãos, é bom, é maravilhoso, mas ele também é o juiz de toda a terra. E um dia, todo homem e toda mulher que não tiver sido resgatado dos seus pecados por Cristo Jesus, vai ter que comparecer diante do grande trono branco de Deus. A Bíblia diz que o mar entregará os seus mortos, que o inferno entregará os seus mortos, que o além entregará os seus mortos, e aqueles que não tiverem os seus nomes escritos no livro da vida vão ter que comparecer diante do trono branco de Deus. A Bíblia diz que livros, rolos serão abertos e as obras de todos serão expostas. E aqueles irmãos que passarem por esse julgamento serão lançados num fogo eterno que foi preparado para o diabo e os seus anjos. É por isso que precisamos urgentemente nos apegar à salvação. A salvação implica você ficar livre do juízo de Deus. Lembra de João Batista? Quem os induziu a fugir da ira vindoura? Existe uma ira que está por vir. Mas quando estamos escondidos em Jesus, amém, aleluia, como diz o corinho antigo, tão depressa corri, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. E ali, pela fé, os meus olhos eu abri, e agora me alegro em sua luz.
Então, a salvação em Cristo Jesus não é apenas, eu parei de beber, eu era alcoólatra, fui liberto da bebida. Eu era pobre, não tinha nada e Deus me fez prosperar. Meu casamento estava falido e foi restaurado. E tudo isso faz parte do pacote. Mas o principal é os teus pecados terem sido perdoados, o teu nome ter sido escrito no livro da vida e você aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. As demais coisas serão acrescentadas, mas o principal é a salvação, irmãos. É que você não vai perecer no dia do julgamento. Abra comigo lá em Efésios, no capítulo 2. Um dia eu estava com um homem de Deus num shopping e ele tem um chamado diferente do meu. Esse homem, ele tem um chamado profético, então ele é mais duro, mais incisivo. Eu tenho um chamado mais evangelístico, então a gente tenta de todo jeito ali conquistar, aquela coisa toda. E ele estava olhando um travesseiro para comprar para a esposa dele. E pela linguagem, a moça que estava nos atendendo percebeu que nós éramos crentes. E ela disse assim: vocês são evangélicos? E ele disse: pela misericórdia. E aí, conversa vai, conversa vem, ela disse assim: eu estou afastada do evangelho. Aquele homem de Deus olhou para ela e disse: o quê? Você não tem medo de ir para o inferno, não? Irmãos, ele passou uns 30 minutos falando para ela do inferno e do juízo eterno. E eu, ali, né, julgando ele, eu digo: meu Deus, se fosse eu ia falar do amor de Deus. Naquela época, né, naquela época. Eu ia falar do amor de Deus, que o Senhor estava de braços abertos esperando por ela. Mas Deus é maravilhoso, Ele usa cada um de um jeito. E às vezes alguém precisa de um remédio amargo para curar uma doença. Amém. Mas temos que ter essa consciência, irmãos. Para quem começou o desafio da leitura do Novo Testamento, né? Hoje faz 7 dias, hoje a gente terminou o livro de Mateus, para quem está lendo 4 capítulos. E hoje eu passei pelo capítulo 24 e o capítulo 25 de Mateus, onde Jesus ele nos dá vários alertas sobre os sinais da sua vinda. E existiam 10 virgens. 5 estavam cheias de azeite, mas 5 estavam vazias. O que significa, irmãos? Elas eram puras porque eram virgens. Eu estou na igreja. Mas e aí, você está cheio do azeite? Ou você está vazio? Porque de repente ele vai vir. Amém? E mesmo você estando na igreja, mas se você não estiver vivendo como um salvo em Cristo Jesus, como um filho de Deus, como um nascido de novo, você vai ser deixado para trás. Amém? Efésios capítulo 2, versículo 1, diz assim: entenda, Paulo aqui, ele está escrevendo uma carta para a igreja. Não é para as pessoas do mundo, é para os salvos, é para as pessoas que nasceram de novo, é para as pessoas, era para a igreja de Éfeso, considerada uma igreja madura, né, de pessoas maduras. E veja o que ele diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. Era assim que nós estávamos antes de Jesus. Eu não sei se você se lembra, mas você estava morto nos seus delitos e pecados, nos quais você costumava viver quando seguia o sistema que governa esse mundo. O príncipe do poder do ar, isso fala de um demônio, de um principado, de uma potestade. O príncipe da potestade do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, para aqui, irmãos, parece uma coisa dura de se ouvir, mas o homem longe de Cristo Jesus, ele está morto nas suas transgressões e pecados, ele está seguindo uma ordem que governa esse mundo e atua nele o príncipe da potestade do ar. Quando o homem está alheio à vida de Cristo, ou à vida que Cristo proporciona,
ele está cego pelo diabo. A Bíblia diz que o Deus deste mundo cegou o entendimento dos homens para que sobre eles não resplandeça a glória do Evangelho de Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado. A Bíblia diz aqui, acabamos de ler, que nós estávamos mortos em nossos delitos e transgressões, e que o príncipe da potestade do ar atua nos filhos da desobediência. Então, assim era o nosso estado antes de Cristo Jesus, irmãos. Você estava escravizado pelo diabo, você pertencia ao império das trevas, você estava perdido. Ah, mas eu não bebia, mas eu não fumava, mas você odiava, você invejava, você se irava, você julgava, você adulterava no seu coração. Não há um só justo. Deus olhou para a terra e disse: não há um só justo, um sequer que fale a verdade. Não havia ninguém digno, não havia ninguém justo, ninguém que pudesse oferecer-se a Deus como um pagamento pela culpa dos homens. É por isso que ele se fez carne e habitou entre os homens, em tudo foi tentado, porém em nada pecou, para que ele, como homem, pudesse pagar o preço pela nossa culpa. O pecado entrou no mundo por meio de um homem, Adão, mas o pecado também saiu do mundo, ou dos homens, ou a culpa foi retirada dos homens por meio de um homem, a saber, Cristo Jesus. Amém? Então, esse é o estado do homem, irmãos, sem Cristo Jesus. Ele está morto nos seus delitos e pecados. Ele está seguindo o curso do mundo. Ele está debaixo da influência de Satanás, o Deus deste mundo. Esse é o estado do homem sem Deus. Eu sei que nem todos aceitam. Ah, não, eu não era influenciado pelo diabo. Você era cego. E um príncipe da potestade do ar atuava na sua vida. O versículo 3 diz: anteriormente todos nós também vivíamos entre eles. Nós hoje somos crentes, mas anteriormente nós vivíamos como as pessoas do mundo, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Da ira de quem? De Deus. Preste atenção, irmãos. Anteriormente, todos nós estávamos como eles, seguindo os desejos da nossa carne. Entenda o que é carne aqui. Carne, irmãos, é a natureza caída do homem. Quando a Bíblia fala de carne, não está falando necessariamente do nosso corpo. A carne é a natureza que herdamos de Adão. É a parte de nós que tem prazer no pecado, que tem a inclinação para o pecado. Todo o desejo da nossa carne é para o pecado. Os três inimigos do cristão: a carne, o mundo e o diabo. E a carne é aquele desejo que guerreia. Paulo disse que a carne guerreava com o seu espírito. Então, nós seguíamos aquele que não está debaixo do senhorio de Cristo Jesus. Ele segue os desejos da sua carne. Ele segue os desejos pecaminosos da sua carne. Ele segue os pensamentos da sua carne. Toda a sua inclinação é para o pecado. Quando o homem se torna cristão, quando ele nasce de novo, vem um freio do Espírito Santo na vida dele. Ele, pelo Espírito, ele consegue conter os desejos da carne. Pelo Espírito, ele consegue esmurrar a carne, reduzi-la à escravidão. Pelo Espírito, ele consegue conter os impulsos da carne. Amém. Mas sem Cristo Jesus, toda a inclinação do homem é para o pecado. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, nós éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou,
deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Abra comigo, lá em Romanos, no capítulo 3. Às vezes, eu não sei você, mas eu evangelizando, eu já encontrei pessoas que diziam assim: não, mas eu não bebo, eu não fumo, eu trato bem a minha esposa, eu não faço mal a ninguém. Mas veja o que diz a palavra. 3, versículo 9. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios, diga assim, eu sou gentio. Quer dizer, nós éramos, né? Agora nós somos judeus pela fé. Romanos diz que judeu é aquele que anda nos passos de Abraão, nosso pai na fé. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Suas gargantas são túmulos abertos, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está nos seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos. E não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Essa era a condição do homem, irmãos. Assim estava eu e você. Por mais que algumas pessoas tentem se esconder debaixo de um proceder moral ou debaixo de uma caridade praticada, mas por debaixo da cortina, por debaixo das camadas, existe um homem pecador que tem pecado contra as sagradas leis de Deus, que desde a sua mais tenra infância tem pecado contra Deus, desobedecido os seus estatutos e carece da salvação e precisa ser salvo dos seus pecados. Amém. Aleluia. Veja o versículo 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e precisam ser salvos dos seus pecados. Amém, irmãos? Glória a Deus. Abra comigo lá em Gênesis, no capítulo 3. É por isso que o homem precisa ser salvo. É por isso que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos os homens. Porque o Evangelho são as boas notícias. O Evangelho é quando alguém chega e diz assim: olha, Jesus, Filho de Deus, pagou o preço pelos seus pecados, te convida para uma nova vida. E quando alguém ouve esse Evangelho, crê na palavra de Deus, ele é salvo pela fé. Ele é transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele nasce de novo, ele recebe o Espírito Santo. E Deus agora começa a trabalhar na vida deste homem, na vida desta mulher. E inicia-se um processo, irmãos. Porque a salvação é um processo. Você vai se livrando, renovando a mente, aprendendo os princípios da palavra. Vai sendo moldado, transformado, lapidado por Deus. Eu sei que aqui tem pessoas que têm mais de 20 anos
mais de 20 anos que são crentes. E você pode testemunhar que ainda hoje o Senhor está te lapidando, está te moldando, está te transformando, está te libertando, te livrando. Amém. Gênesis no capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 1 até o verso 8. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Veja que o diabo é mentiroso. Miserável. Porque Deus disse assim: comerás livremente de toda árvore do jardim. Veja que Deus generoso, irmãos, que Deus maravilhoso, plantou um jardim em sua presença. Imagina os tipos de frutos, os sabores, as delícias que Deus preparou para o homem. Deus disse: comerás livremente de toda árvore do jardim. Mas só tem um mandamento para você, Adão: da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Dentre essas árvores que Adão podia comer livremente com a sua mulher, irmãos, tinha a árvore da vida. A árvore da vida, ela se encontra no terceiro céu, no paraíso, nas margens dos rios de águas vivas, do rio de água viva que emana do trono de Deus. Deus pegou aquela árvore que tem lá no paraíso e plantou no Éden, no jardim que ele fez para o homem. O homem podia comer da árvore da vida livremente e de todas as árvores do jardim. E Deus disse: mas eu tenho um decreto, eu tenho um estatuto, eu tenho um mandamento para você. Da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Todo mundo pergunta, todo mundo se questiona. Eu, quando novo convertido, eu também me questionei. Se Deus é onisciente, sabe todas as coisas, e ele sabia que o homem desobedeceria a ele, por que Deus pôs essa árvore lá no jardim? E eu te respondo com uma pergunta: e se não tivesse essa árvore lá, que escolha o homem teria de obedecer ou não a Deus? Se uma das coisas que nos torna semelhantes a Deus é termos o direito de escolha, é termos o direito de decidir sobre o nosso destino. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. O homem tem o direito de escolher sobre o seu destino e também de arcar com as consequências da sua escolha. Amém. Só que Deus é tão maravilhoso, irmãos. Deus é tão maravilhoso que ele preparou um cordeiro antes da fundação do mundo para me resgatar e para te resgatar. Então o diabo ele sempre trabalha com meias verdades. Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim, disse a serpente. Respondeu a mulher, versículo 2. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que deles comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Poderíamos trocar aqui: os olhos dos dois se abriram, poderíamos dizer, e os olhos dos dois se contaminaram. E viram maldade aonde não tinha maldade. Porque quando Deus cria Eva e traz para Adão, ela estava nua, ele estava nu. E ele louva a Deus, dizendo: essa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher porque do homem foi tirada. Amém, irmãos? Mas lembra do que Jesus nos ensina no Evangelho de Mateus: se os teus olhos forem bons, vai ser bom. Mas se teus olhos forem maus, amém,
Então os olhos deles aqui se tornaram maus, porque eles foram tocados pela desobediência, pelo pecado, pela alta traição contra Deus. Aqui eles morrem espiritualmente, eles percebem que estão nus, algo saiu da vida deles e deixou um vazio, eles perceberam que não estavam mais cobertos pela glória de Deus, cobertos pela presença de Deus. Amém, irmãos? Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. O homem sempre vai tentar cobrir o seu pecado, irmão. A gente sempre vai tentar se justificar. A gente vai praticar uma religião, a gente vai crer em filosofias, a gente vai inventar ideologias para tentar de alguma forma encobrir a nossa culpa, encobrir a nossa nudez. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? Irmãos, eu amo esse trecho porque Deus não deixou o homem por sua própria conta. Deus não deixou o homem por sua própria conta. Deus não abandonou o homem. Apesar do pecado ser um empecilho, apesar do pecado ser uma muralha, ser uma barreira que impede o homem de se achegar a Deus, Deus desce ao jardim. Deus vai falar com Adão: onde estás? O homem está escondido, cobrindo a sua nudez com folhas de figueira. Você já conhece a continuidade do texto. Deus sacrifica um animal, faz roupas de pele, cobre a nudez do homem, dizendo: olha, um inocente vai ser morto para cobrir a sua nudez. Um dia um inocente vai ser morto para resolver o teu problema. Aquele animal que foi morto ali apontava para Cristo. Aquele animal que foi morto ali para que a sua pele fosse feita roupas, irmãos, era uma tipificação de Cristo. Mas o que eu quero focar aqui é que Deus não nos deixou por conta própria. Nesse mesmo capítulo, ele faz uma promessa que da descendência da mulher nasceria um, da semente da mulher vai nascer um, que pisará a cabeça da serpente e essa lhe ferirá o calcanhar. Amém. Abra comigo lá em Romanos. Romanos capítulo 5. Versículo 12. Leia comigo o versículo 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Assim como o pecado entrou no mundo por meio de um homem, e por meio do pecado a morte, irmãos, a morte referida aqui é a morte espiritual. O homem, ele só morre fisicamente porque um dia ele morreu espiritualmente. Sabe que a gente nunca vai se acostumar com a morte. Nunca iremos. Você vê quando alguém é assassinado, quando alguém morre num acidente, logo se junta um grupo de pessoas ali e dentro de nós, a gente não aceita aquilo ali. Porque o homem não foi criado para passar pela morte. E a morte física, ela é consequência da morte espiritual. Primeiro o homem morre espiritualmente para que ele morra fisicamente. Jesus não poderia ser morto fisicamente, porque ele não tinha pecado. Ele disse: ninguém pode tirar a minha vida, eu a dou. Amém. Então, por meio de Adão, poxa, mas não foi por meio de Eva, ela foi a primeira a comer. Mas ele era o cabeça, Deus havia falado com ele. Amém. Por meio de um homem ou por meio de um casal, o pecado entrou no mundo.
E por meio do pecado, a morte. E a morte chegou a todos os homens porque todos pecaram. Mas também por meio de um homem, irmãos, a justiça entrou no mundo. E todo aquele que crê nesse homem, amém. Eu amo o versículo 17 desse capítulo. Veja comigo aí, no mesmo capítulo. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Irmãos, assim como o pecado entrou por meio de Adão, o pecado também deveria sair por meio de um homem. Essa era a justiça de Deus. Esse era o justo juízo de Deus. O pecado entrou por meio de um homem, então também deveria sair por meio de um homem. Mas Deus olhou e não achou ninguém, um só que cumprisse, um só que fosse perfeito, um só, irmãos, que não houvesse mentira em seus lábios. Então o que ele faz? Deus tanto amou o mundo, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Esse é o versículo 16. Mas o versículo 17 diz: porque o seu filho veio não para julgar os homens, mas para que os homens fossem salvos por meio dele. Então Deus ele vai dando sinais. Desde o jardim ele promete a semente da mulher. E ao longo de todo o Velho Testamento, coisas vão acontecendo que apontam para o Cristo, para o ungido, para o Santo de Deus. E conhecemos a história. Na plenitude dos tempos, uma mulher, uma jovem virgem, temente a Deus, é visitada pelo anjo Gabriel. Amém. O Espírito Santo vem sobre ela, o Filho de Deus é gerado em seu ventre, ele nasce, vive como homem, é tentado, cumpre toda a lei de Deus e se entrega como um resgate pelos homens. E se entrega como preço pelo pecado dos homens. Amém, irmãos? Eu estava lendo agora à tarde lá, desde o momento em que ele é traído por Judas e vendido por 30 moedas de prata. Na quinta-feira à noite ele é preso. Na sexta pela manhã, na frente da casa de Caifás, cuspiram no seu rosto, deram um tapa no seu rosto, esmurraram ele, levaram-no até Pilatos. Pilatos não acha nele culpa alguma. A mulher de Pilatos manda um recado dizendo: não te envolves com esse homem injusto, porque essa noite eu sofri muito por conta dele em sonho. Pilatos manda para Herodes. Herodes estava curioso para conhecê-lo, porque pensava que ele era a reencarnação de João Batista. Os soldados tiram a sua roupa, o humilham, cuspem, dão barrotadas na sua cabeça, cravam uma coroa de espinho. Você conhece toda a história. Mas quando paramos, irmãos, para meditar nisso, ele era Deus. No princípio estava com Deus e ele era Deus. Eu e o Pai somos um. Filipe, há tanto tempo estou convosco. Quem vê a mim, vê ao Pai. Quando os homens vêm prendê-lo ali no jardim do Getsêmani, Pedro tira sua espada, corta a orelha de um homem, o servo do sumo sacerdote, e ele diz assim: ei, guarda tua espada, porque se eu quisesse, o meu pai colocaria à minha disposição agora 12 legiões de anjos. Eu fui pesquisar quantos soldados tinha uma legião romana, 5.000 soldados. Se ele pedisse, Deus colocaria 60.000 anjos poderosos à sua disposição. Quando a gente vai para o Velho Testamento, bastou um anjo só para dissipar todo um exército que perseguia um profeta. Aí ele se volta para a multidão e diz: olha, eu estive todos os dias no templo, ensinando, pregando, curando. E por que vocês não me prenderam? Mas isso é para que se cumpram as Escrituras. Mas isso é para que se cumpram as Escrituras. Existem 3 razões pelas quais Deus enviou Jesus à terra. Uma delas é para que se cumprissem as Escrituras. Isaías disse: esse será um sinal, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz.
Moisés disse: o Senhor Deus levantará um profeta como eu do meio de vós. Amém, irmãos? A Davi, Deus disse: olha, da tua descendência, um se assentará no trono e o seu reino não terá fim. Então, para se cumprissem as escrituras, Isaías 53 diz: como um cordeiro mudo levado diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Amém, irmãos? Então ele se tornou na cruz como eu era, para que eu me tornasse como ele é. Na cruz, ele morreu como um homem pecador. Na cruz, ele morreu como um homem abandonado por Deus. Na cruz, ele morreu como um homem cheio de feridas e chagas, como um homem pobre. Ele se identificou como um homem, ele se tornou como um homem era, para que o homem se torne como ele é, Filho de Deus, assentado à direita de Deus nas regiões celestiais. Amém. É por isso que a salvação do crente ela é inegociável, irmãos. É por isso que o crente morre, mas não nega Jesus. É por isso que diante de espadas para degollarem a sua cabeça, o crente diz: eu não nego. Eu amo a história de um dos pais da igreja chamado Policarpo. Com quase 100 anos, ele fugindo de uma cidade para outra, um dos últimos discípulos que teve contato com os apóstolos. E chegou um momento que ele disse: eu não vou mais fugir. E ele foi preso e levado para uma arena. Mas o procônsul que estava julgando ele ficou com compaixão porque ele era um homem idoso. E o procônsul tentou de todas as formas que ele negasse a Cristo, né? E por fim o procônsul, para tentar salvar a vida dele, pediu que ele amaldiçoasse a Cristo. Ele disse: eu sirvo há 85 anos e nenhum mal ele me fez. Como eu poderia amaldiçoar o meu Senhor que tanto bem me fez? E a multidão correu, pegou gravetos, madeiras, o amarraram e o queimaram. Amém, irmãos? Você entregaria sua vida, mas não negaria Cristo? É lindo quando o Senhor está dizendo assim: aqueles que me confessarem diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. A gente pega essa passagem e usa para falar que você precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador, e não tem problema nisso, mas o contexto dessa passagem, ele está dizendo nos versículos anteriores assim: olha, vão pegar vocês, vão prender vocês, vão perseguir vocês, vão injuriar vocês, por minha causa. Mas aquele que não me negar diante dos homens, eu não negarei diante do meu Pai que está nos céus. Irmãos, talvez a gente enfrente um tempo em que você seja morto, em que eu seja perseguido, tirem tudo que eu tenha. Porque na época dos apóstolos, no primeiro século da igreja, os cristãos eram saqueados, eles roubavam os seus bens, acabavam as suas famílias, os jogavam nas prisões, mas eles morriam e não negavam a Cristo Jesus. Eles sabiam o valor da tão grande salvação, eles sabiam que 60, 70, 80 anos da vida terrena não se compara com a eternidade. Amém. Então não negocie a sua salvação, não negocie a sua salvação com um adultério, não negocie a sua salvação com dinheiro, não negocie a sua salvação com um vício. Amém, irmãos? Volte para a cruz. É por isso que ele disse: quem quiser seguir-me, tome a sua cruz diariamente. A vida cristã, irmãos, não é uma vida apenas de prosperidade, de fé, de cura, é uma vida também de renúncias. É uma vida de sacrifício, é uma vida de perseguição. Aquele que quiser viver justamente será perseguido. Você vai ter sacrifícios que você vai ter que fazer. Vai ter coisas que você vai ter que renunciar. Amém. Não se engane, irmãos, continua sendo uma vida de renúncias, de sacrifício.
Amém. Mas nós temos um ajudador. Não vos deixarei órfãos, mandarei outro para estar com vocês, outro consolador, o Espírito da verdade, que nos assiste nas nossas fraquezas, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que nos ajuda a nos libertar dos pecados, dos pesos, dos embaraços. Basta apenas que você queira. Amém. Eu ouvi um dia um testemunho de um rapaz que tinha uma fraqueza. Esse rapaz, ele tinha, desde muito novo, atração por outros homens. Atração por outros homens e não se sentia atraído por mulher, mas ele conheceu a Cristo. E ele disse, não passou a vontade, a tentação, mas por amor a Cristo, eu decidi adotar o celibato. Ele não se sentia atraído por mulher, tinha a tentação de ser atraído por homem, mas ele conheceu a Cristo. E ele perdeu a sua vida para achar a vida que Cristo tinha para ele. Decidiu que seria celibatário. Amém, irmãos? Qual é o sacrifício que você vai fazer para seguir a Jesus? Mateus deixou a coleteria de impostos. Tiago e João deixaram as redes e o barco e o seu pai. Eliseu pegou a junta de boi, queimou, matou os bois e sacrificou a Deus. Precisamos muitas vezes sacrificar algumas coisas, perder algumas coisas. Eu lembro que aos meus 18 anos, quando entreguei a vida a Jesus, eu perdi todos os amigos. Todos os amigos todos eles eu perdi. Porque ninguém queria ir para a igreja, ninguém queria servir a Deus. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quais são os escolhidos? Aqueles que diariamente tomam a sua cruz e o seguem. Aqueles irmãos que, como Noé, que vivia numa época de iniquidade, ele foi temente a Deus, ele andou com Deus. Amém. Quando a gente vai para a Bíblia, irmãos, não é aquela pessoa que frequenta todo dia o bar, não é aquela pessoa que apenas está se drogando, se prostituindo e cometendo esses crimes, esses pecados. Não é apenas essas pessoas. Muitas pessoas que frequentam igreja, muitas pessoas que usam o nome de Jesus para expulsar demônios, para curar, para libertar. Muitas dessas pessoas, irmãos, ouvirão naquele dia, nunca os conheci. Apartem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então nós temos que ser prudentes como aquelas virgens. Temos que vigiar, orar, estar guardando a nossa vida. A Bíblia manda a gente analisar para ver se a gente ainda continua na fé. Porque, irmãos, não vai subir em prática de pecado. Os adúlteros, os mentirosos, os avarentos, não vão, irmão, não vai. É por isso que a Bíblia diz, aquele que é santo, santifique-se mais. Amém. Fazer sexo sem ser casado, a Bíblia chama isso de pecado. Então case-se. Amém. Peça perdão a Deus, reorganize a sua vida. Amém. Eu me sinto atraído por uma pessoa do mesmo sexo. Ofereça esse desejo a Deus como uma oferta. Esmurre o seu corpo e o reduz à escravidão. Veja Paulo, irmãos, um homem que escreveu 14 ou 13 livros da Bíblia, subiu ao terceiro céu, viu Jesus várias vezes face a face, anjos apareciam e conversavam com esse homem. Mas esse homem, ele disse, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ora, se Paulo precisava esmurrar o corpo dele e o reduzir à escravidão, quanto mais eu e você. E é até o último dia, é até o último momento. Eu estava lendo esses dias aquela parábola do homem que
chamou uma pessoa para trabalhar no seu campo, isso de manhã cedo, 6 horas da manhã, ele chamou alguém para trabalhar no campo dele. De meio-dia ele passou, chamou outro. De 2 horas da tarde ele chamou, passou outro. De 5 horas da tarde ele chamou outro. No final, ele mandou pagar para o que tinha chegado por último. E quem tinha sido chamado de 6 horas da manhã disse, ó, ele pagou 1 denário para quem trabalhou só 1 hora, imagina eu que estou aqui desde 6 da manhã. Mas o Senhor só deu 1 denário. E o homem ficou revoltado. E o Senhor disse assim, o que foi que eu combinei com você? Não foi para que você trabalhasse o dia inteiro por 1 denário? Então por que você está zangado? Porque eu decidi ser generoso com esse homem que trabalhou apenas 1 hora. Eu disse, Senhor, eu não estou entendendo, Pai. Qual é a lição aqui por trás? Não tem tanta gente que serviu ao Senhor por tantos anos, com tanta paixão, com tanto amor, com tanto sacrifício, mas que no meio do caminho se esfriou e não vai ser recompensado porque desistiu. Já outros se converteram agora há pouco, tão incendiados, apaixonados, amados por Deus, e se ele voltar hoje, quem é que vai ser recompensado? Eu acho bonito a carta que ele escreve lá para a igreja que está fria. Ele diz assim, ó, reconheço o teu trabalho árduo, sei que vocês não suportam os nicolaítas assim como eu, mas tenho algo contra vocês, que abandonaram o primeiro amor. Reconheçam, pois, onde caiu, arrependam-se e voltem à prática das obras do início. Então a gente tem que perseverar até o fim, irmãos. Até o último momento. Timóteo era pastor de Éfeso. Era um homem que Paulo elogia vários momentos, mas teve um momento que Paulo teve que dizer a Timóteo, desperta o dom que há em ti, reavivas o dom que há em ti. De vez em quando a gente precisa ser sacudido. Deus diz assim, ei, desperta o dom que há em ti, reavivas o dom que há em você. Não te esfria, fica incendiado por Deus, não perde a paixão, porque o mundo vai de mal a pior, irmãos. A iniquidade se multiplica, o amor de muitos esfriam, e só vai piorar. Mas para o justo, cada vez mais claro, até ser dia perfeito. Amém. Gênesis 1, 26. Deus nunca criou o homem, irmãos, para ser escravo, para ser miserável. Eu vi uma cena e vocês devem ter visto também uma criancinha lá na Palestina se tremendo. E aquelas fotos terríveis daqueles bebezinhos israelitas que foram decapitados e queimados. Nunca foi o plano de Deus. Gênesis 1, 26 diz, e disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais que se rastejam. Nunca foi o plano de Deus que o homem fosse escravo do diabo. Nunca foi o plano de Deus que o homem fosse fustigado pelo diabo. Salmo 115, 16, eu vou correr um pouco, mas você pode marcar esse texto aí e ler em casa. Salmo 115, 16 diz, os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou aos filhos dos homens. Ele criou o homem para governar, para ter um reino, para dominar, mas o homem tornou-se escravo, dominado pelo diabo. Amém, irmãos? Mas Deus tinha um plano de salvação para nós. Ele enviou o seu filho, o seu único filho. E sempre que eu leio ali toda a história da crucificação, eu gosto de trazer à minha memória que aquilo ali era Deus. Jesus era Deus. Deus levou tapa no rosto, cuspida na cara, pauladas na cabeça, despiram ele, perfuraram o seu lado, furaram as suas mãos,
chicotearam as suas costas, Deus estava ali, no meu lugar e no seu lugar. E a gente olha para o castigo físico e acha que ali foi a pior coisa, mas ali era só o início. Quem morre sem alcançar a justiça de Deus, desce para um lugar de tormento. O próprio Jesus relatou para nós a história de dois homens. Um era pobre, mendigo, cheio de feridas, mas tinha a justiça de Deus, temia Deus. O outro era rico, vivia em luxo, mas não temia Deus. Os dois morreram. Um foi levado para o seio de Abraão e o outro foi levado para o inferno, Hades, sepultura, morada dos mortos. Lá ele estava em grande tormento. Quem morre em seus pecados vai para o inferno, um lugar de grande tormento, até o dia do julgamento, em que o inferno entregará os seus mortos a Deus para serem julgados. E eu te pergunto, irmãos, como foi que Jesus morreu naquela cruz? Não foi como um homem justo. Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o tornou. Não é que ele apenas carregou. Isaías diz que ele carregou e que ele tomou. Mas Paulo vai adiante e diz que Deus o fez pecado por nós. Quando Deus o fez pecado por nós, ele gritou perto das 3 horas da tarde, quando ele morreu. Antes de morrer, ele gritou: meu Deus, por que me abandonastes? Ali Deus o fez pecado por nós. Ali Deus o fez pobre por nós. Ali ele tomou e carregou as nossas dores e as nossas enfermidades. Mas não acabou ali, irmãos. Ele havia dito que assim como o profeta Jonas havia passado 3 dias no ventre de um grande peixe, ele passaria 3 dias no coração da terra. 3 dias no coração da terra. Ele morre como um homem pecador. Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, diz que aquele que subiu é o mesmo que desceu às partes mais profundas da terra. Por 3 dias ele esteve namorado dos mortos. Ele não desceu lá como leão da tribo de Judá. Ele não desceu lá como ungido de Deus, como justo de Deus. Ele desceu lá como um homem pecador que havia sumido o meu e o teu lugar. E por 3 dias ele esteve lá. Ele pagou todas as penalidades do pecado, irmãos. Ele estava com Deus desde o princípio. Não sabemos o que é isso. Ele estava lá. Quando os serafins o adoravam, dia e noite, proclamando a sua santidade. E de repente ele está abandonado por Deus. O pecado invade o seu espírito. As densas trevas o dominam. E ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que desamparastes? Mas logo em seguida ele se lembra: Tetelestai, está feito. Mateus diz que pedras se romperam, o véu do templo se cortou, as sepulturas se abriram. Aleluia! O soldado romano que testemunhou o seu último suspiro disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Aleluia! Aleluia! Um homem piedoso, José de Arimateia, um homem rico. Isaías havia profetizado que ele seria sepultado com os ricos em sua sepultura. E para que se cumprisse a escritura, José de Arimateia vai até Pilatos e pede o corpo dele para o sepultar. O sepulta num túmulo cavado na rocha. No domingo pela manhã, Maria Madalena e a outra Maria pegam os incensos, as coisas para purificar o corpo. Mas a Bíblia diz que um anjo de Deus desceu, rolou a pedra e ficou sentado em cima da pedra. Os soldados ficaram caídos como que mortos, e aquelas mulheres chegaram e se assustaram, porque Mateus diz
que o anjo tinha a aparência de um relâmpago e as suas vestes eram brancas como a neve. Os anjos olham para ela e dizem: não tenham medo, vocês procuram Jesus, ele ressuscitou, como havia dito. Vão e digam aos discípulos dele que ele está indo adiante de vós para Galiléia, e lá vocês o verão. As mulheres saem dali tremendo alegre. Jesus aparece para ela e diz: a paz seja com vocês. A Bíblia diz que elas se ajoelham, adoram ele, agarram os seus pés, e ele diz: vai e diga aos meus discípulos. Aleluia! E Paulo explicando para nós, Paulo diz assim: ele morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou para nossa justificação. Ele foi o primeiro homem que voltou dos mortos para a vida. Ele foi o primeiro homem que morreu espiritualmente, mas foi vivificado novamente para estar com Deus. E porque ele foi o primeiro dentre os mortos, hoje eu posso nascer de novo. Eu estava morto nos meus delitos e pecados, mas Deus me deu vida juntamente com Cristo, e com Cristo me fez assentar nas regiões celestiais, muito acima de todo poder, domínio, governo e autoridade. É por isso que hoje cantamos: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Aí João na sua carta diz: aquele que afirma estar nele deve andar como ele andou, sem falta, sem medo, sem doenças, suprido. João 2,6. Aquele que afirma estar nele deve andar como ele andou. 1 João 2,6. Diga assim: eu fui salvo dos meus pecados. Não negocie a sua salvação. Para terminar, abra comigo em 1 Timóteo. Sua salvação vale mais do que uma noite de prazer. Sua salvação vale mais do que as riquezas deste mundo. Porque Jesus disse: de que vale ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? A sua salvação é preciosa. Não negocie a sua salvação. Alguns tiveram o privilégio de muito novo conhecerem a Cristo. Outros conheceram a Cristo agora, talvez no final da carreira. Mas assim como aqueles trabalhadores que foram chamados às 5 horas da tarde e às 6 horas receberam o salário, seja grato a Deus porque Ele está sendo generoso com você. Oh, aleluia! Aleluia! E todo aquele que invocar o nome do Senhor, Romanos 10:13, diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o versículo 9 e 10 diz: se com a tua boca confessares Jesus Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. E o verso 13 diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3, 4 e 5 diz assim: porque isso é bom e agradável para Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus, homem. Aleluia! Aleluia! Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Paulo, em sua carta aos Romanos, ele diz: ninguém é justificado diante de Deus pela obediência à lei, porque ninguém era capacitado, ninguém havia conseguido cumprir a lei. Ele diz: a única coisa que justifica um homem diante de Deus é a fé em Jesus Cristo. É a fé em Jesus Cristo. É a fé em Jesus Cristo.
não é a igreja, não é a doutrina da minha igreja, não é a placa da minha igreja, não é o sacerdote, não é o pastor, não é minhas boas obras, não é porque eu pratico caridade, não é porque um dia eu olhei para a cruz e pela fé eu vi os meus pecados castigados em Jesus. Aleluia! Aleluia! Vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. É dom de Deus, irmãos, é a abundância da graça e o dom da justiça. Amém. Aleluia! Se você ainda não passou por essa experiência, apresse-se. Porque quando lemos Mateus 24, Mateus 25, todos os sinais que ele disse que precederiam a sua vinda estão se cumprindo. E não é de hoje. Desde o primeiro século, desde a época de Paulo, João, Pedro, os sinais estão lá. Guerras, rumores de guerras, perseguições, pragas, terremotos, tudo isso já estava lá, irmãos. E está no nosso meio. Amém. Mas ele disse: vigiem, porque vocês não sabem a hora que o ladrão vem. Não é que ele é ladrão, mas assim como o ladrão chega de surpresa, repentinamente, assim também vai ser a vinda do Filho do Homem. Diz que vai ser como nos dias de Noé, que os homens casavam e davam-se em casamento, até que a arca se fechou e veio o grande dilúvio. A arca é a igreja. Os que estão na igreja serão salvos do juízo. Mas um dia, irmãos, a igreja não estará mais aqui. Por isso que tem um corinho antigo que diz assim: amanhã pode ser muito tarde. Vida ou morte, qual vais escolher? Você pode ficar de pé. Eu dificilmente conto o que eu vou contar agora, mas em dezembro de 2007, no último dia de dezembro, o ano já havia virado, estávamos no primeiro dia de 2008. Eu estava na mesa de um bar com mais 2 meninos, 2 rapazes e uma moça. Estávamos embriagados, mas estávamos falando sobre Jesus e sobre Deus. E eu insistia, naquela mesa de bar, de que Jesus era o Filho de Deus. Havíamos bebido a noite toda, estávamos conversando sobre várias coisas, mas nos detemos a esse assunto. Eu insistia naquela mesa de bar, mesmo estando afastado do Evangelho há 3 anos, que Jesus era o Filho de Deus. E uma das pessoas que estava naquela mesa disse: eu não acredito. Para mim ele foi apenas um homem, um profeta. Poucas horas depois desse episódio, não chegou a dar horas, aquele mesmo rapaz se envolveu numa briga. E nós 3, os 3 homens que estavam ali, recebemos tiros. Eu levei um tiro de raspão. Ele levou alguns tiros no peito. O outro rapaz levou um tiro na barriga. E aquele menino morreu sem crer em Jesus. Volta e meia eu sou atormentado com isso. Mas eu vejo a misericórdia de Deus, irmãos. Eu estava afastado do Evangelho, eu estava no pecado. Deus sabia o que estava para acontecer e Ele deu uma última chance. Eu insisti de que Jesus era Filho de Deus, de que Ele veio para salvar os homens. Mas aquele rapaz disse: eu não acredito. Para mim ele foi só mais um profeta. Eu não estou te falando isso para te pôr medo. Na verdade, eu nem costumo tocar nesse assunto. Mas talvez você esteja aqui e diga assim: um dia eu vou entregar minha vida a Jesus, mas antes eu quero aproveitar. Eu ainda não estou pronto. Eu preciso deixar algumas coisas. Não é por obras, para que ninguém se glorie.
Vocês são salvos pela graça, favor imerecido, mediante a fé, e isso não vem de vós. Se esconda em Jesus, Ele é o abrigo seguro. Aleluia! Sabe uma oração boa para fazermos? Senhor, se porventura eu for me afastar da Tua presença, me leva, Pai. Foi o que Paulo fez por aquele rapaz que estava dormindo com a mulher do pai. Ele era crente, estava na igreja dormindo com a mulher do pai dele. Esse rapaz iria perder a salvação. E sabe qual foi o conselho que Paulo deu para os pastores, para os presbíteros? Quando vocês se reunirem como igreja, entreguem ele a Satanás, para que o corpo seja destruído, mas para que ele seja salvo. Às vezes o crente ele morre antes do tempo, porque Deus o está guardando para ele não perder a salvação. Eu não estou dizendo que todo crente que morre jovem é porque estava em pecado, mas algumas vezes Deus, na sua infinita misericórdia, mas eu vou te dizer qual é a vontade dele para você: saciá-lo-ei com longevidade. Deus quer que você viva boa velhice, cheio do Espírito Santo, cumprindo o chamado dele, cumprindo o propósito dele. E para você que não é crente e essa noite deseja entregar sua vida a Jesus, você pode levantar a mão e eu vou orar por você. Tem alguém no nosso meio que quer entregar a vida a Jesus? Tem alguém no nosso meio que quer voltar para Jesus? Aleluia! Não fique com vergonha, não fique com medo. Dentro de você o Espírito Santo está falando, porque ele testifica, ele guia toda a verdade. Tem alguém no nosso meio que quer entregar a vida a Jesus ou quer voltar para Jesus? Glória a Deus, glória a Deus. Você pode sentar, amém? Glória a Deus. Dá um abraço nela. Glória a Deus, glória a Deus. Louvamos o teu nome, Pai. Louvamos o teu nome. Aleluia, aleluia. Louvamos o teu nome. Priscila, você tomou a maior e mais importante decisão da sua vida. Amém? Diga assim: Senhor Jesus, essa noite eu te confesso como Senhor da minha vida. Eu acredito que Deus te ressuscitou dos mortos. E essa noite eu te aceito como meu único Salvador. Amém. É sua filha. A decisão que você está tomando hoje altera o destino dela e o destino desse bebê que está na sua barriga. Amém. Vamos orar por ela, pessoal.